se tiver um campeonato onde jogue São Paulo e Santa Cruz, o seu time é o Santa Cruz. Porque eu não posso o São Paulo... Que é o time que você cresceu. Onde eu cresci, porque eu passei grandes dificuldades. Mas era o teu time de infância? De infância também. Você já era torcedor antes? É incrível. Eu tinha assim, legal. Meu pai era torcedor do Sport, minha mãe de Santa Cruz. Meu pai tem 2 irmãos, que são Santa Cruz, e 2 irmãos que são Sport. Somos em 4. A mãe ganhou a guerra, o pai ganhou a guerra. Não, ficou empate, 2-2, né? Porque somos 4 irmãos. Não, mas ganhou você, trouxe você pra cá. Minha mãe trouxe, né? Então minha mãe é torcedor de Santa Cruz, então... Sua mãe, desculpa. Minha mãe, então, e isso influenciou muito na nossa vida, nas disputas, em tudo ali. Santa Cruz tinha grandes times, eu no Rio sou Vasco, São Paulo sou São Paulo, porque foi clube que me aceitou. E eu falo isso, e quando estiver comentando, como hoje eu falo da estrutura que o Flamengo tem, é um exemplo para todos nós. Então a gente tem que seguir e falar as coisas reais que estão acontecendo. Você tem que carregar o teu time com você. Claro. É uma questão de relação de gratidão, né? É mentiroso. Você agora não pode mentir pro torcedor. O seu time não tem defeito. Tem. Eu acho que o palmeirense, o corintiano entendem você ser São Paulo. Muito. E nós, São Paulinos, eu vou falar como São Paulino agora. Sou São Paulo. Eu ficaria até um pouco chateado se você falasse que não, porque eu falasse, pô, a gente adora você. Se você não gostar da gente. Eu amo São Paulo. São Paulo foi a maior estrutura que eu peguei. 7 jogadores que estavam no título de 91, foram campeões do mundo 3 anos depois, para você ver o que era o São Paulo. Você pega uma defesa completa. Você pega Zete na seleção, Cafu na seleção, eu na seleção, Ronaldão na seleção e Leonardo na seleção. Antônio Carlos não estava. Não estava, mas Ronaldão foi. Ronaldão foi para Então você está de 91 a 93 anos. Sua defesa inteira está na seleção. Inteira era da seleção. Aí você tinha Raí e Miller. E poderia ter tido Palinha. Não teve porque o Parreira não quis. Antônio Carlos, poderia, mas aí você poderia ter tirado o Ronaldão, não, mas o Ronaldão estava muito bem. Entendeu? Então eu estou te falando, se fosse uma dúvida ali, você tinha 2 grandes jogadores também. Então, na realidade, o São Paulo era um exemplo, fora e dentro de campo. Eita, e vamos de Arboleda agora. É foda. Não, Xerifão. É meu amigo Arboleda, eu gosto do garoto. E deu um mole de um caralho nas férias, né? Foi mal, ele sabe disso. Porra, gosto dele pra caralho, mas também porra, Arboleda. Enfim. Capitão, apesar de você ter sido um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, você se tornou um ídolo nacional, mas você é um cara que dentro do futebol brasileiro não tem títulos pra caralho. Tu ganhou o Campeonato Brasileiro. É verdade. Não, ganhou o Pernambucano, tem um brasileiro. Ganhou os estaduais, mas ganhou o Brasileiro. Você não ganhou a Libertadores, você não chegou, você saiu antes do São Paulo. Antes do São Paulo. E aí, você ganhou 4 vezes a bola de prata, ou seja... e uma de ouro. Você é a prova do que o Romário fala, quando o Romário fala que ídolo se faz na seleção? Também se faz na seleção, mas nos clubes também. Você faz, a torcida de São Paulo, quando eu encontro, ela tem um carinho enorme. Mas você não é ídolo do São Paulo, não. Você é ídolo do corintiano, do São Paulo e do Palmeiras. Todo mundo gosta de você. Rica, vê, quando eu estava no São Paulo, né, eu às vezes ia almoçar, tomar café, e você encontra todo mundo, Corinthians, Palmeiras, quando eu viajo, então... O que eu fico orgulhoso é assim, é isso. Pô, Ricardo, quando eu vejo você comentando, você é tranquilo. Mas quem te dá isso é a seleção, não é? Não é o clube. Essa coisa nacional de falar assim, o Ricardo Rocha é um jogador do Brasil, todo mundo gosta dele. Sabe por quê? É a seleção. Vamos dizer, o Bebeto não é assim. O Bebeto não tem. O Romário não é assim. Isso. Mas sabe por quê? Então o Romário tem razão. Sabe por quê? É o seguinte, a gente ficou muitos anos sem ganhar a Copa do Mundo. É foda. 24 anos. Aí depois de 24... Você viu, você era garoto. Você viu o título. Você tinha o quê? Não, meu primeiro título com a seleção foi de vocês. Então, 94, você tinha 15 anos. 15 aninhos. Foi meu primeiro título. Então, você era um garoto. Então, você viu aquele título. Você pegou o Eldorado. Você, como torcedor de São Paulo, você pegou o Eldorado dos títulos do São Paulo, de Libertadores, começando em Bragança Paulista, que ali arranca para todo, né, aquilo ali, todos os títulos. E as derrotas pro Corinthians e depois os títulos que a gente... Que é parte do amadurecimento. Vai perdendo até achar o jeito que foi 3 vezes seguido, 90, 91, era uma máquina. Ali você já sabia que ia acontecer alguma coisa. De 91... 89, né? Não, 89 nós ganhamos o Paulista em cima do São Bento. Isso. De 91 até... São José. São José, desculpa. Tinha um bandeirão do lado de fora do Morumbi, lembra? Linda. De 91 até 94, o São Paulo foi uma coisa... Espetacular. Nós ganhamos tudo que aparecia. Saí de Fluminense com 3, 4 meses de salário atrasado. Eu falei, não precisa pagar não. Eu fiz uma boa proposta, me fizeram ir lá para a Argentina. Por quê? Porque eu vi a condição. Você abriu mão da dívida do Fluminense com você? Abri. Por quê? Porque era desesperador
o Fluminense naquele ano. Eu acho que até caiu, né? Eu saí antes. Caiu para a Série B, depois passei. E você, por Foi consideração, 96, por respeito ao clube, a tudo. Renato, que é meu amigo, que disse, vamos para lá, que me levar. Falei, não quero. Você não tem condições de pagar, eu vou embora, né? E era um projeto do presidente do News Old Boys, né? Com a nova geração que estava, o Renzen, o Samuel, todos seleção argentina depois, que eram garotos. Nosso freguês. E é freguês. E eles sabem disso. Mas e o News tinha um timaço, né, também, igual o São Paulo, timaço. Aquele Gamboa, zagueiro chato da porra. Não, o time era bom. Como é que foi a sua volta ao São Paulo? E o que você acha que não funcionou? Você voltou agora com o Raí e tal, com o Lugano. O que agrega um diretor adjunto que nunca viveu futebol dentro do vestiário? Bom, eu acho que primeiro pouco. Acho que tem que jogar futebol. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é que deu errado. Você vê, o São Paulo não é um clube, esse ano já contratou muito pouco, não tem o dinheiro que tem hoje o Palmeiras, contrata, tá? Sim. Mas quando eu cheguei em São Paulo, já tinham feito algumas contratações. O São Paulo foi muito bem, se tu pegar a lista. O São Paulo, 2 anos antes, estava lutando para não cair. Sim, sim. O primeiro turno, Henrique, hoje São está Paulo, na Libertadores. não, o primeiro turno, São Paulo já não caía na nossa época. E eu achei muito injusto, parte de muita gente da imprensa, porque todo mundo hoje pode fazer um belo trabalho. Se o São Paulo não ganhar um título... o São Paulo tem uma cobrança aqui, né? Tem, mas é normal. E você? Aí você ia sair, eu quis sair porque eu quis me preparar mais também. Hoje eu fiz um curso de gestão, 1 ano. Fiz um curso de gestão, né, na CBF. Mas não fica uma coisa assim meio... Porra, quando a gente viu o Raí, você e o Lugano, eu vou te falar assim como torcedor e um pouco jornalista ao mesmo tempo. A gente olhou e falou, poxa, aqui nós temos o perfil do que o São Paulo precisa. Mas nós temos os 3 perfis, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aí. São Paulo, sabe, problema político, atravessa muita coisa. É isso que eu ia te perguntar, o que está errado? Não é que está errado, eu acho que eu venho de uma geração de São Paulo onde tinha os cardeais, você sabe. Nada saía lá de São Paulo, nada. De uma hora para outra. Mudança impressionante. Mudança, briga interna, são fofocas. São Paulo resolvia dentro do vestiário. E o próprio Leco participava disso. Sim. Que ele é da época, os cardeais, todo mundo, ele era advogado. Não, o Leco é do São Paulo desde quando eu nasci. O Leco foi que me trouxe com o Juvenal, que era o Ricardo, e ele que foi a Portugal. O Leco está envolvido no futebol de São Paulo desde 1990, 89, 88. Não é uma novidade o Leco. 89, quando eu vim para São Paulo, foi ele. Imagina, não é uma novidade. Ele era o advogado de São Paulo. Nem dá para dizer que o Leco não conhece futebol. Então, se tu perguntar, tá por dentro, não, da briga não, mas ali eu vi que se tem muita picuinha, muitas coisinhas de uns dirigentes, outros caras vão dizer. A gente começou muito bem, o São Paulo começou muito bem, né? Claro, a gente perdeu aquele jogo pro Corinthians, faltava 1 minuto. O São Paulo não ganhava a clássica, a gente ganhou em casa de 1-0 e perde pro São Paulo num corner aos 45, 46 do Campeonato Paulista. Mas você conseguiu identificar o que ninguém consegue? Quer dizer, a gente olha para o São Paulo e fala até, é má vontade, é política. Não é. O que eu acho é o seguinte, precisa ter atenção nas contratações agora. É como eu tô falando, se eu ficasse mais 1 ano ou 2, eu já detectaria muita coisa que eu vi, vamos dizer. Eu acho o seguinte, ele sabe, eu sempre falei isso, prata da casa, garotos da base. Eu particularmente sou apaixonado e não tenho medo, só que eu não sou treinador. O cara às vezes tem medo. O cara diz, não, mas eu não posso botar... Não é colocar só garoto. Mas você se mesclar bem, a juventude. Só que São Paulo, como os grandes clubes brasileiros precisam vender. Um ídolo de São Paulo não fica 2 anos. Nós jogamos ontem o primeiro jogo treino do ano contra o Juventus. E eu fiquei muito frustrado. Eu espero quebrar muito a cara, porque eu estou muito expectativa em cima do Diniz. Começando um trabalho. Eu gosto muito dele. E aí, quando eu peguei a escalação ontem para ver, eu estava assistindo o jogo da Copinha, do Inter, quando eu fui ver como é que foi o São Paulo não pela derrota, porque foda-se, mas Tietê, Hernanes e Jusilei. O problema é que tem muitos jogadores... Eu fico meio preocupado. Eu sei, mas tem muitos jogadores que ainda estão na seleção de base, sub-23. Sim. Então, às vezes, você tem que jogar as peças no que você tem. Você lembra o melhor treinador que você trabalhou? Eu tive grandes treinadores, e ele é um deles. Eu tive bons treinadores na época. O Carlos Alberto Silva me ajudou muito no meu início de carreira. Ele foi uma pessoa... E teve outros antes também. Você gosta do Parreira? Gosto. Eu trabalhei com o Parreira. Mas ele é top, o Parreira? Sai na seleção, Eu trabalhei Por que o Parreira não dá certo em lugar nenhum? Você tem uma tese para isso? Ele deu. Eu acho que ele trabalhou muito em seleção. Mas ele foi demitido de todos os clubes do Brasil. Eu sei, mas
Eu perguntei, ele foi a 8 Copas do Mundo. Não, ele foi técnico de seleção pra caralho. Imagina que 32 anos da vida Por que no futebol brasileiro, a maioria dos clubes que ele tinha dificuldade, você tem uma ideia disso? Você não tem uma tese? Não tenho, isso aí não. Eu vou dizer, se te perguntar, tu gosta do Parreira? Eu gosto. Eu acho um treinador da sua época, aquele esquema tático bem fechado, velocidade na frente, muito compacto, isso ele faz muito bem. Ele fez isso na seleção brasileira. Sim. Então, ter explicação do que aconteceu no clube é difícil. Agora eu não participei. Agora eu vou te fuder. Porque você trabalhou com os dois, vamos ver se você vai ser ensaboado agora. Nós perdemos 82 e 86 com um treinador como o Tele, que acreditava no futebol bem jogado, bonito, pra frente, o caralho. E nós ganhamos em 94 com um futebol econômico. Né? Que mudou muito a mentalidade do brasileiro. Por quê? Porque 82 e 86, o que a imprensa e o torcedor brasileiro passaram a entender? Não, jogar bonito não adianta. E aí logo depois o Brasil pula a Copa de 90, que é aquela zona do caralho, a gente vai para 94 e joga bem menos bonito e ganha. Você não acha que isso teve um impacto negativo na filosofia de jogo do futebol brasileiro? Não. Eu acho que o futebol jogado naquela época... Qual era o futebol mais visto no mundo naquela época de 94? Italiano. Que era esse futebol. Então, só que, aí eu pergunto... ainda é, né? Não, ainda é. Eles não mudaram. Não muda, eles continuam com a mentalidade. É como eu falo, o Guardiola tinha um tic-tac dele, e depois ficou aburrido. Ele falou, não, peraí, só o tic-tac eu tenho que agredir mais. Hoje o time de Guardiola, ele agride muito mais. Não fica só naquele tic-tac. Então, gol pra caralho, aquele time do City. É isso que eu falo, eu acho que você tem que mudar as suas características. Deixa eu te falar uma coisa. Perdemos em 82. Uma vez eu conversando com um cara de 82 que jogou a Copa, ele falou uma coisa que eu não prestei atenção. Ele falou, tu sabia que esse time titular que foi a Copa, parece que eles nunca jogaram juntos, em amistosos, e nem em eliminatória. Aquele time com o Falcão, porque era o Paulo Isidoro. E ele me falou, sabe o quê? Se tu pegar um dos gols, faltou alguém aproximar o lateral na hora de cruzar. Paulo Isidoro fazia aquela função. Ele não quis culpar ninguém. Sim. Ele quis dizer... Detalhes táticos que mudaram. É isso que eu digo. Não é a categoria do jogador. A gente ganhou na parte tática, mas só que a gente tinha 2 jogadores gênio. Não, sem dúvida. Romário e Bebeto. Vocês tinham qualidade para jogar um futebol incrível, se quisesse. Mas a gente precisou fechar em alguns momentos no que Parreira e Zagallo via, que eles conversavam de que vamos dar mais liberdade a esses 2 caras. Não, porque vocês tinham 2 laterais que eram craques. É isso. Que Leonardo Júnior, craque. E depois aí craque. Craque, exatamente. Bebeto e Romário, craque. Exatamente. E Dunga fez uma Copa espetacular. O Dunga é um monstro. Cara, assim, eu nunca consegui entrevistar o Dunga, é uma vontade que eu tenho, mas eu sou um dos caras que adoro o Dunga. O Dunga como técnico, cara, eu entendo a raiva do Dunga pelo que passou em 90. Eu não acho justo o que fizeram com ele. Foi muito forte. E outra coisa, você sabe, você era um garoto, eu te digo mais, tá? Os 7-1 doeu no mundo, porque a maior vergonha, todo mundo fala, Rica. Agora, a nossa seleção pagou muito mais forte, perdendo de 1-0. A geração Dunga, aqueles jogadores, todos nós que ficamos no Brasil, a gente pagou muito mais forte. Você jogava aqui? Do que eu... Exatamente. A pancada... Você não podia ir em restaurante. A molecada talvez não se lembre, eu tenho muito forte na minha memória, porque é exatamente o momento em que eu viro um doente pro futebol, é ali, 86, 89, 90. Exato. É a Copa que meu pai disse pra mim que a gente ia ganhar, 90. Ele falou, filha, Miller, cara, nós vamos ganhar e tal. Baita seleção. E eu olhei aqui, e aí nós perdemos pra um... Puta, eu odeio o futebol argentino, sabe como é que eu sou com a Argentina, né? Nós fomos perder justo pra Argentina, que é daquele filho da puta do Canito. A gente fez uma bela partida. Pois é, cara, o Miller perdeu 2 gols que nunca ele perderia e tal. Bola na trave. Puta, e aí eu me lembro que quando volta, eu começo a gostar do Dunga ali. Porque eu falo, gente, por que o rapaz é culpado de tudo? Caralho, lembra? Era Dunga. Caralho, massacraram o Dunga. E vocês, chamando vocês de mercenário, o caralho tá... 4 anos depois a gente deu a resposta. Eu achei que 4 anos depois do 7-1 a gente ganharia a Copa do Mundo. Exatamente pela mesma lógica. Só que não era nem o mesmo time, não tinha nem os mesmos caras. Mas tinham 10 jogadores daquela seleção. 10 jogadores daquela seleção de 90. Estava em 94. Aí é que eu te falo, é a mescla da experiência, de muita dor, de uma derrota. Se tu pegar as dores mesmo, assim, se tu disser, caramba, me dói bastante. A dor, ela te ensina mais, Rica. Claro que ensina. Muito mais. A pancada, ela te ensina mais. Sabe por quê? Você vê, o Brasil foi campeão em 70, mas em 66
foi massacrada, que foi uma base de 70, estava ali. Gerson, Carlos Alves, tem alguns jogadores. Aprenderam com erro. Aprenderam. A gente é a mesma coisa. O Ronaldo e Rivaldo em 98. Roberto Carlos, para ganhar em 2002. Entendeu? Então os erros foi se acumulando e as pessoas, não, peraí. Por isso que eu digo, de coração, sobre essa nossa seleção até. Todo mundo fala do Tite, mete o pau no Tite, e outros são contra, a favor. Acho que eu sou a favor dele ficar. Eu acho que o Tite conhece bem a seleção, agora precisa puxar mais jogadores. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Aquela seleção do Parreira, o Parreira foi fundamental, com experiência de Copa, mas a gente tinha uma gana, uma vontade de querer. Eu sabia que era a minha última Copa, Branco sabia que era a última Copa, muitos jogadores sabiam que era a última Copa, a gente tinha uma vontade de ganhar, que a gente não volta mais, a gente não pode ter erro. A gente falava, erro zero. Você vê, a gente tomou 3 gols. A gente tomou 2 gols da Holanda. O Brasil fez uma Copa. Entendeu? A gente não sofreu. Não jogou pra caralho, não. Mas assim, ninguém ameaçava a gente. É isso que eu tô te falando. A gente, na verdade, passava o jogo esperando o gol do Romário. Porque tomar a gente não ia. Não ia tomar. E outra coisa, mas se você pegar alguns jogos nossos, a semifinal é massacrante. Brasil e Suécia. Era pra ser 7-0. O que o goleiro pegou, bola. Ravelli. Filho da puta, tirava sarro do Romário quando defendia, né? Viado. E o Romário foi lá e meteu e ainda olhou pra cara dele. Então, é isso que eu te falei. Esses caras, né, a gente tinha uma. A gente sabe que a gente tem que marcar bem. Agora, os dois tem que ser decisivo. E eles foram decisivos. Romário e Bebeto. Ou fazendo gol, ou dando passe pro outro. Né, como nos Estados Unidos, ali com -1. Que o Romário faz a jogada, toca pra Bebeto, Até esse azar a gente teve, porque o Leonardo nunca matou uma barata. Puta merda. O que deu no Léo? Que ele deu. Caralho. Até hoje eu nunca entendi a cotovelada do Leonardo. Ele nunca bateu ninguém. Aí de repente ele dá uma cotovelada no cara e. Senhor. Copa é foda. É Copa. É isso que eu digo, toca o hino, amigo. Por isso que o meu desespero agora de dizer de calma, tem jogadores experientes, se forem para a Copa, eles são fundamentais nessa mudança de atitude. A gente viu o problema que deu em 90, então a gente falou para as mulheres, vocês querem a Copa? Querem. A gente vai ficar em Los Gatos, vocês não vão ficar em Los Gatos. Vocês vão ficar em São Francisco. E de lá volta para casa. E deixa a gente seguir. Primeira fase. Depois... Alguns que levaram tudo, mas não tinham contato com a gente mais. Não tinha gente. Sabe por quê? Né? Era taça, não era nada além Eu te pergunto, se teu filho, você é um jogador, teu filho está no Brasil, tua esposa falando contigo no telefone, fala, ele está com uma dorzinha de cabeça, dá um remédio. É uma bobagem que não é. Não é bobagem. Se tiver no mesmo lugar, o cara manda médico da seleção, papagaio, e não cabe isso, em um mês. Aquela saudade que eu vejo que a mulher tem, que o pai tem, o macaco tem, o cachorro, o papagaio, deixem eles. A própria família tem que dizer, é um mês. Se perguntar a ele de dar a certeza para a Copa do Mundo, eles ficaram um mês sozinhos, todos eles querem. Mas na hora tem decisões familiares que pesam. Então a gente tomou, não tem decisão familiar. A decisão é nossa, de nós jogadores. Não estou falando que vai acontecer, eu estou falando de decisões nossa. Outra coisa, não entra jornal. Porque naquela época aí não tinha. Não tinha hoje é muito difícil. Internet, Hoje a internet ela te mata. O próprio jogador posta, né? Então, mas a gente não queria nem foto nossa. Você vê que Gilmar Rinaldi, ele filmava tudo, Jorginho, mas só passou depois da Copa. Que a gente podia ter dado algum repórter, bota ali, coloca ali. Não, a gente proibiu. Então isso são decisões nossas. Porque a gente já tinha passado. O que você está dizendo é que a seleção brasileira tem que ter uma liderança. Tem que ter lideranças. Ah, não tem, vai ter que encontrar. Porque Tite sozinho... Tite é o comandante imposto, ele não é. Tem que ter a liderança natural do grupo. Do grupo. Você concorda com a tese de que os grandes times, isso é uma tese minha, que os grandes times campeões são muito mais formados por jogadores inteligentes do que craques? Concordo. Vou te facilitar a pergunta. Quem seriam os 2 zagueiros titulares hoje da seleção se você fosse técnico? Do Brasil? Eu acho que é o seguinte, que vai ter que ter uma mudança em algum momento. Eu gosto muito do Thiago e o Marquinhos, por quê? Porque eles já estão entrosados. Thiago é um cara, eu tenho visto, ele quer jogar uma Copa do Mundo, mas ele tem que trabalhar muito. Mas chegando à idade, muitas vezes se pergunta, será que dá? Porque faltam 3 anos. Eu acho que dá. Para um dá. Não, eu vou ser sério, você não dá, isso não é em termos de crítica, não dá para você jogar com, não importa, Dani Alves, Miranda, e Thiago Silva e Felipe Luiz. Não, sem chance. Porque aí você... morto, né? Não, exato. É muita idade. E não é crítica. Aí se tu perguntar, esses caras para mim, se eu precisar de um deles,
Não precisa de convocação. Pode chamar. Deu um problema na lateral esquerda, eu tenho que levar, leva Felipe, vai levar. Ele vai jogar, eu tô te falando. Não vai ser. O Branco 94. Exatamente. Tava fora e... Fora e tá dentro. Por quê? E fez Essa o gol turma Salvador. tem muita bagagem. Agora você precisa mudar. Você concorda comigo que não pode chegar um menino de 21 anos, por exemplo, num clube grande, que tá na base desde os 12, chegar no time principal e falar, ele não sabe chutar de esquerda. Pô, vai pra puta que pariu. Você tá fazendo o quê então, velho? Exatamente. Não tô falando do Antônio, não. Eu tô falando... Não. Mas não é porque, caralho, como que você não sabe? Você tá fazendo o quê então, Gui? Eu concordo com você. Deixa eu te falar, a minha preocupação é na base. A base cada vez mais, ela tem que ser mais forte. Eu gosto muito do Tite. Muito. Eu queria que ele ficasse... Né? Mas eu gostaria muito de entender algumas coisas que o Tite andou fazendo. Eu gostaria muito de entender por que ele tirou os jogadores de uma semifinal, quarta de final, não lembro, de Copa do Brasil para jogar contra El Salvador. Por que ele faz? Eu falo, caralho, Tite, o Brasil adora você, por que você faz isso? Não, e é hora de você testar os jogadores. Porra, qual é a necessidade que você tem de fazer? São coisas que a CBF faz que a gente, por mais que a gente tente ver na CBF melhores e tal, às vezes ela faz coisas que a gente fica olhando e fala, por quê? Por que vocês não se ajudam? Você leva o jogador e às vezes o jogador não joga. Por que vocês não se ajudam, né? Caralho, a CBF parece que não se ajuda, né, cara? E tá aí, o novo presidente, ele tá fazendo um belo trabalho. O Branco hoje é da seleção de base, já começaram a ganhar. O Sub-15 ganhou o Sub-17. Já começaram a ganhar títulos. Eu não conheço bem o Caboclo, eu conheço bem o pai dele, você também conhece, claro. Meu diretor. O seu Rogério, que era um cara fantástico no São Paulo. Até hoje. Eu distribui chaveirinho e adesivo, tá sempre. O porta-mala dele não pode abrir. Eu digo uma coisa, eu falo sempre o seguinte: como o São Paulo saía na frente. Uma vez a gente fez uma reunião aqui no Rio, eu já não jogava mais, e foi um grupo aí convidaram o Vasco, São Paulo, Flamengo, né? E todos foram, né? Antes da Copa de 2014. Chegando lá, ninguém levou nada para os príncipes. Chegou ele com a malinha dele, abriu. Tinha tudo, camisa de São Paulo. Aí eu apertei a mão dele. Ele é foda. Mas até hoje, eu vou te falar, as últimas vezes que eu encontrei com ele no Morumbi, já faz uns anos que eu não encontro. Tudo bem, ele fala assim, tem chaveiro? Eu falo assim, o meu chaveiro é do São Paulo, mas ele falou assim, não, tem mais um aqui, ó, leva esse daqui, esse adesivo que você tem, foi bonito, eu falo, leva esse. Até hoje ele continua distribuindo as coisas. E aquilo, naquela reunião com alguns príncipes, repercutiu bem. Ele é muito que era um trabalho de marketing que ele já fazia. Eu gosto muito dele. É espetacular, ele fazia isso. Não conheço o filho, mas torço muito pelo pai. Também, eu também. Dá uma passeadinha rápida aqui fora do futebol, só pra... Você é um direitista, bolsonarista, petista, socialista? Qual é a tua nessa briga? Eu sou Brasil. Essa briga toda, eu sou Brasil. Vamos dizer, o Bolsonaro tá chegando, tem um ano aí, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ainda ruins, que precisa ser melhorado. Mas eu torço para que o Brasil cresça, Rico. Você votou nele? Eu não votei. Porque é o seguinte, Você vota em Recife? Não, eu voto em Campinas. Você escapou bem Eu estava em São Paulo, não. Mas eu te digo. Mas se você fosse votar, era em quem? Dele. Era dele? Deixa eu te falar, não por nada. Como eu te falo, eu acho que o PT foi... Eu sou nordestino. Talvez muita gente critique o PT... isso, né, para ficar em cima do nada. Eu sei o que o PT fez lá no Nordeste. Sim, o pessoal do Nordeste gosta muito. Né? Gosta muito do que foi feito. Agora, deixa eu te falar um negócio. Não é normal tanto escândalo, Rico. Não, roubar não pode. Não, vamos lá. Não é normal. Porque é assim, acusar, mas tem que provar. Então, estão se provando. Todo mundo, do último ao primeiro, quer dizer, um envolvimento muito grande. Que doeu um pouco. Dentro disso pode ter alguma injustiça? Não, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Né? E outra coisa, pode ter alguma injustiça? Pode, mas é muita gente envolvida. É muita coisa. Então isso dói. Eu como nordestino, então, como me doeu tudo isso? Entendeu? Aí agora vem Você era um eleitor do PT? Não, também Você chegou, não foi no passado? Não, também não votava, porque era em Campinas, sempre justifiquei meu voto, mas assim, eu vi uma melhora que eu acreditava no Brasil. Entendeu? Eu acreditava no Brasil, então quando começa a ver os escândalos, é muita coisa. Entendeu? Eu acho que tem momentos em que você recua um pouco. Eu acho que o PT deixa o cara governar. Claro, é muito difícil falar isso, que vai ter as porradas. As pessoas estão se matando muito, né? Mas eu acho que o Bolsonaro ele pode ajeitar assim o nosso país. Tudo que ele fala é um escândalo. Não, calma, gente. Eu acho que ele tem um ano, ele não tem nem um ano. Fez agora um ano. Fez um ano. Não dá para consertar tantos problemas que ele chegou e aconteceu. Eu gosto das suas atitudes, tem coisas que não, é normal. Claro. Mas assim, sabe o que eu torço? Para um Brasil forte, um Brasil unido. Agora, isso é um recado a Bolsonaro e a todos. De um humilde ex-atleta que foi campeão do mundo. Humilde é o caralho. Eu vou te falar um negócio, velho. Vou te falar um negócio. O que me preocupa no Brasil, educação.
Rica, as grandes digamos assim, as grandes potências mundiais, elas cresceram com a modificação forte na educação. Eu vi aquela Angela Merkel, na época, falando da Alemanha, a Alemanha teve 2 guerras, eles só mudaram com a educação. E cada vez mais eu não vejo isso mudar, Rico. A nossa educação, ela é precária. De todos os sentidos, tanto na questão cultural quanto na educação mesmo. Da gentileza, do bom dia. Hoje, a gente eu vindo para a sua casa fazer entrevista, eu vi uma mulher abrir a janela do carro e jogar papel fora do carro. É uma bobagem. Todo dia de noite, se você chegar em casa e parar para pensar qual foi, se você viu uma falta de respeito durante o dia, você viu. Você puxa na tua cabeça, você vai ter visto. Você viu. Então eu achei aquilo incrível. Ela abriu a janela, jogou 2 papéis, e foda-se. Sorvete. Então aí quando vem enchente, de onde vem enchente? Não é ela que jogou. A culpa é do prefeito. Porra, a culpa é tua, viado. Exatamente, isso vem uma mulher que essa ruazinha aqui que eu moro aqui é uma rua pequena, né? E tinha uma padaria, tem o Blue ali na frente do centro. É desse tamanho a rua. Já tem carro dos 2 lados, então só passa um. Outro dia, um puta trânsito ali, eu não entendi nada, eu com o carro ali parado, falando, cara, o que tá acontecendo? Não sei o que. Você não vai acreditar, xerifão. Passou uns 5, 6 minutos, todo mundo com o carro parado, ninguém andava para lado nenhum. A gente, caralho, o que tá acontecendo? Como é que pode ter um trânsito aqui? A senhora voltou de dentro do shopping, ela parou o carro no meio. Meu Deus. Aí eu passei do lado e falei, a senhora tá de sacanagem, né? Uma senhora de 50 e poucos anos, perdi a linha. Eu falei, a senhora tá de sacanagem com a minha cara. Tem 10 pessoas aqui atrasadas pro trabalho porque a senhora... é porque não tinha de estacionar. Eu falei, pau no seu... Porra, tá maluca? Então você para no meio da rua. Exato. Foda-se, ela bateu a porta putinha comigo. Que isso? Isso não existe. A pessoa larga o cara no meio da rua e vai dentro do negócio. Posso falar um negócio? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e a gente vinha de um treino. Seleção brasileira. Alguém jogou a laranja. Fomos parados. Justo? Uma laranja. Pá, o cara da polícia viu, filmou, digo, vamos atrás daqueles caras. Quem são esses caras? É uma vergonha. Né? E nos Estados Unidos o policial brota do bueiro, né? Você não tá vendo, de repente aparece. Não, dentro daquela de água aqui, ele sai. Garrafinha de água, ele sai dali. Eu nunca fiz uma conversão proibida nos Estados Unidos. Um dia eu tava em Miami, eu olhei e falei, foda-se. Mas no que eu virei, eu olhei lá, eu falei, caralho, onde você tava, viado? Esse cara vai fazer uma cagada, vamos lá, então. Eu vou só pedir uma coisa pra você, antes, tem uns quadrinhos aqui muito rápidos pra terminar. Conta a história do livro do Ronaldão. Essa é bonita. Essa é a melhor. Eu adoro essa. Mas essa história é boa, Rica, por quê? Porque essa história impulsionou pra gente ser campeão brasileiro e o São Paulo chegar campeão do mundo. O negócio de 1989, decisão com o Vasco. Aí eu entro no quarto dele, tá Ronaldão lá, lendo Gandhi. Eu falei, e aí, Ronaldão, esse Gandhi aí, ele disse, é um cara espirituoso, e ele falando baixinho, né? Um cara espirituoso, que traz paz no coração, um cara, se ele é bom de grupo, aí eu já começo a soltar ele, não, um cara, ele faz palestra, porque a gente já começa a sacanagem, né? Aí ele disse, não, Ricardo, é um cara... Jogou aonde, Gandhi? Não, tudo bem, beleza. Perdemos pro Vasco 1-0. Nos anos 90, final de novo. Vou lá no quarto, Ronaldão, quem é? Gandhi de novo. Eu falei, é o mesmo cara do ano passado. Eu já falei, é o mesmo cara do ano passado, esse é o Gandhi. Eu falei, aquele é paz no coração. É paz no coração. Ele é bom mesmo, isso aí de novo, né? Ele é bom, fala paz, fala pausado. O Corinthians ganhou. Final. Gandhi, terceiro ano. Eu entro no quarto do Ronaldão, ele tá lendo de novo. Porque ele sempre lia depois do almoço, e eu sempre ia depois do almoço nele, né? Aquele cara grandão, tudinho. Falei, Ronaldão, quem é esse cara aí? Aquele dos 2 anos seguintes. O Gandhi. Falei, é o Gandhi da porra. Falei, não, amigo, o Gandhi não dá uma volta olímpica. Eu tô aqui com a literatura de cordel, Lampião. É faca na barriga, é sangue, esquartejamento, é colchão tocando fogo. Rapaz, esse Gandhi, ele dá uma lidinha aqui. É muita paz. É muita porra. A gente não vai dar volta ali. Ganhamos? Não. Ganhamos. Gandhi, filha da puta. Ganhamos. Rapidinho, cinema. Melhor filme que você já viu na vida? Rapaz, vem da minha terra. Eu assisti muitos. O Poderoso Chefão é lindo, é maravilhoso. Mas eu tenho um da minha terra que quando eu vejo muito esse filme. O Alto da Compadecida. Puta, é muito bom essa porra. Sabe por quê? Você é o segundo cara que vota nesse filme. Aquilo ali é o linguajar da minha terra. Tu entende perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Olha, ali é uma obra de arte, é o seguinte, ali de ganhar um Oscar. Até o cachorro no início, porque a confusão começa com a morte do cachorro.
que queria que a morte fosse... O padre, a mulher queria que fosse em latim. E o padre disse que não podia. E o Matheus... Amigo... O Matheus virou um nordestino perfeito no filme. Os dois... Caralho. E João Grilo e Chicó... Impressionante. Aquilo ali é o que eu penso. Todos. Marcos Nanini. O Marco Nanini. Eu fiquei com medo do Nanini. Marco Nanini, como como é o nome? O matador lá, o Lampião. O Lampião, o cangaceiro. Aí depois você vê ele na Grande Família. É impressionante a qualidade. Aquilo ali é impressionante. É a água para cachaça. É uma coisa absurda. Então todos, até o cachorro que morre no início é perfeito. Então aquilo ali, o Auto da Compadecida para mim é o meu. Como eu estou um pouco triste, eu vou lá e Auto da Compadecida. Qual que é teu ator favorito? No mundo, não precisa só no Brasil. Ator? Tem muita gente boa que eu gosto. Tem muito. Meu Deus do céu. Muito. A realidade é o seguinte, eu não diria Ninguém vota no meu favorito aqui. Não, deixa eu te falar. Eu não sei se ele entra como um comediante, mas ele era um comediante e ator. Eu acho. Sabe por quê? Eu sou apaixonado por Chicanísio, né? Pô, aquilo é um gênio. Sabe por quê? É um ator. Pô, o cara fazer 200 personagens. É ator. Isso que eu estou te falando. Ator. Sabe por que eu colocaria? Eu digo assim, tem muitos, né? Tem dois caras na comédia. Eu sou muito apaixonado por comédia. Eu adoro comédia. Mas assim, Charlie Chaplin, para mim é o número 1 do mundo. Porque você entendia o filme completo sem uma palavra. Como é que pode isso? Eu não assisti muito pra te falar a real. Minha tia me enche o saco e fala que eu tenho que ver. Assista O Dono do Mundo, você vê aquilo ali, você entende todo o filme e não tem uma palavra. Eu devia assistir. Minha tia vai brigar comigo e vai falar, tá vendo? O Ricardo Rocha falou. Não, mas, Riga, assista um e você vai dizer, um gênio. Agora o Chicanísio é uma coisa de louco. Ele não era ele era 40, né? 100, era 200. Bizarro isso, né, cara? Ele faz 3 homossexuais, 4 diferentes. Ele faz 4, 5 políticos diferentes. É incrível. Incrível. Ele faz mulheres diferentes. Cara, ele é um homem, não tem nada a ver com nada, ele consegue. Então, eu sou fanático pelo Chico, né, assim, porque ele construiu tudo, né? Tudo isso. Grande vascaíno, deve ter torcido muito por você. Muito. Amigo. O meu é Lima Duarte. Não, esse Acho ele um... Não, deixa eu te falar. É tanta gente boa, Tarcísio Meira. Lima Duarte, ele leva uma novela nas costas. Mas eu digo assim, o Chico, eu falei... O senhorzinho Malta. Estou certo ou estou errado? Ali é um show. Rapaz, você vê o Bem Amado, o Bem Amado era com aquele Paulo Gracindo. Muito bom. Ali é um show de interpretação. Então você quando fala em ator brasileiro, essa geração nova também tem muitos atores, mas você tem muita gente boa. Muito. Quando eu gosto do Ed Celular e tanto Tony Ramos, é um show. Tony Ramos é sacanagem. É um show. Então é muito injusto. Ele é muito você falar, eu falei no Chico, porque o Chico engloba todos eles. Isso é verdade. O Chico Anísio, ele representa tudo. Tudo. Boa escolha, boa escolha. Então, o último filme que você viu no cinema? O último filme é Procurando a Dory, com meu filho. Tu gostou? Você tem que ir, você tem um garoto. Tem que levar, cara. Tem que levar, e ele queria ver e não tem jeito, velho. Você não viu Coringa ainda? Não, velho. Você viu Ferrari versus Ford? Não. Caralho. Eu vou ser sério, faz uns 2 anos que eu não vou ao cinema. É mesmo? E eu gosto, tá? E eu gosto. Eu adoro. Eu peguei o hábito de ir na segunda-feira. Sabe por quê? Tranquilo. Não tem muvuca, não tem filho. Eu vou lá, comer pouco. Mas segunda e terça-feira são os dias que eu vou no cinema. Aí eu vou te perguntar, sozinho, Zé. O Coringa te mexeu contigo mesmo? Mexer comigo... Eu fiquei muito impressionado com a atuação do cara. É muito assustador. Achei que eles acharam uma história muito legal para chegar no como o Coringa virou um monstro. É muito legal. Eu fiquei mexido, sim. Eu fiquei mexido com... Eu não sei te explicar se com a história, com o quanto a gente às vezes não sabe de tudo, né? do que tem por trás. Porque realmente a história que faz ele chegar num maluco... Durante o filme você vai sentindo aquilo, porque ele vai se fudendo. Aí você vê que tem a ver com a mãe, tem a ver com o passado, ele apanha, você fala, pô, realmente é um cara que já tem uma tendência psicopata. Ele vai tomando porrada da vida e a vida dele vira um caos. De repente ele vira um assassino. Então não que isso justifique outros, não é isso, mas você consegue, eles acharam uma história muito do caralho pra se chegar na personagem do Coringa. Eu gostei muito do filme. Eu achei que eu não ia gostar tanto, não. Eu gostei muito do filme. Recomendo aí. Ainda tá, né? Ainda deve achar em algum. Eu vou ver. Semana que vem eu recomendo. Vai no Cinemark assistir uma que... Eu vou lá. Vai que tem.
Dedé ou Jeromel? Meu Deus do céu. Vai ser nesse nível. É nesse nível? É nesse nível. Mas são poucas, são 5, 6. Eu daria 50% para cada um, mas como Dedé do Vasco. O Jeromel é um monstro. Então. Thiago Silva ou Antônio Carlos? Os dois são monstros, São escolhas muito difíceis. Cracaço. Tu tá me dando 50/50 ali. Eu vou botar o Antônio Carlos porque eu joguei com ele, eu não joguei com o Thiago, né? Morumbi ou Bernabéu? Morumbi. Não é que eu não gosto do Bernabéu, eu acho que o São Paulo foi o clube que disse assim, isso aqui é o profissionalismo, então aquilo me tocou muito. O Morumbi pulsa. É. Pontos corridos ou mata-mata? Eu acho pela justiça os pontos corridos, mas eu gostaria que voltasse o mata-mata. Essa aqui é foda. Pensa bem. Você trocaria a Copa que você ganhou por 2 brasileiros e 2 Libertadores? Não pelo momento que foi a Copa do Mundo. A gente tinha muitos anos sem ganhar. Eu não trocaria por isso. Thiago Silva. 10. Marquinhos. 10. Ih, vai ser um festival. Rodrigo Caio. Todos eu vou dar 10 porque eu vi o sofrimento do Rodrigo. O Rodrigo passou um momento. Foi foda, eu queria falar de São Paulo. Ele era marcado por todos. Então ele deu a volta por cima. Deu. E parabéns. Parabéns. Então, mérito do garoto que Claro. foi, jogou. E outra coisa, é aquilo que eu te falo. Jogador é igual treinador, irmão. Às vezes o cara diz, mas o Vanderlei não foi. Não, velho. Às vezes tu vai bem no time, não vai bem no outro. Tem que encaixar, tem que encaixar. Não é bem assim. As coisas, parece fácil, não é Quando fácil. eu vejo os caras falar do ex-jogador, parece que o cara foi craque em tudo. Eu fico olhando, meu Deus do céu. Cara, olha os caras nunca foram mal em lugar deu nenhum. crítica ao Romário no final da carreira. Zico quando perdeu a Copa. Capitão, Silvão, a imprensa brasileira conseguiu até o último dia da carreira dele menosprezar o Zagallo. É isso aí. Menosprezar. Esse e o maior de todos, né? Tem nada igual. Se você, eu costumo dizer o seguinte, se você fizer hoje vou fazer um livro sobre a história do futebol no planeta. Na capa vai estar o Pelé e vai estar o Zagallo. E no Brasil o Zagallo até o último dia da carreira dele, ele foi massacrado por todo mundo. Olha que bosta que nós somos com nossos ídolos. Não, e outra coisa, você vê que ele dá aquela entrevista que fica marcada, vocês têm que me engolir. Já é uma certa idade, um cara que ganhou várias Copas do Mundo. Bom pra caralho. Eu falei, meu Deus do céu, eu não precisava daquilo. Ele não precisava ter essa raiva, mas ele tinha com motivo. Porque as pessoas batiam nele. Olha, um dos motivos que todo mundo fala da minha liderança, das coisas que eu tive, eu agradeço ao Zagallo. Porque quando eu me machuquei, eu conversei muito com ele. E ele me orientava muito da importância da seleção. Então ele foi pra mim um cara junto com o Parreira, 2 caras sensacionais. Junto com o Américo, Faria, os caras, todo mundo. Eu não tenho o que, mas assim, a experiência do Zagallo, o que ele me falava, eu colocava na minha cabeça e tentava colocar nos jogadores. Ele é foda, esse cara não, é foda. Esse cara é um gênio. Puta que pariu. É um gênio. Dedé. 10. Jeromel. 10. Cuesta. Cuesta é o que? O zagueiro do Inter. É um belo zagueiro, tá? Mas eu posso contar uma história rapidinho? Vai. Rapidinho, tá dando colocar pra caralho. Não, fica olhando. Um cara chegou uma vez e falou assim, mandou uma carta pra mim. Disse, esse meu sobrinho, né, ele joga muito bem. Eu falei, será que joga bem? As características, ele botou cabeceio 10, perna direita 10, perna direita 10, perna esquerda 10, matando no peito 10, cabeceio 10, drible 10. Eu acho que o garoto falou, tio, porra, Pelé. Manela, porra. Aí o cara botou assim, velocidade 8, mas quando ele embala ele chega a 10. Ou seja, meteu um 8, mas quando ele embala... Porém, eu só botei... É 8, mas quando ele embala ele chega a 10. Então, eu vou te contar rapidinho. Eu tinha um site do São Paulo... todo mundo bons jogadores. Eu tinha um programinha de rádio na internet do São Paulo, chamava Estação Tricolor o site. E tinha uma repórter que ficava no CT e um dia o São Paulo anunciou 2 jogadores vindo da Ferroviária, acho. Caio Bi e Alex alguma coisa. Não vou me lembrar. Esse tal de... nunca tinha ouvido falar dos 2. Aí, essa minha repórter me ligou e falou assim, eu tô com os 2 reforços aqui, eles acabaram de se apresentar. Eu falei, opa, peraí, vou plugar tudo aqui, a gente bota ele pra gravar o menino. Então vamos gravar com o tal do Alex, tal. Alex, muito prazer, Ricardo, tudo bem? Alex, conta pro torcedor de São Paulo quais são as suas características, porque a gente não conhece, né? Você estava na Série B e tal. Ele falou, não, eu sou um jogador versátil, eu tenho bom passe, dificilmente eu erro um passe. Eu chuto muito forte com as 2 pernas, chuto muito bem, bato falta, sou bom cobrador de escanteio, sou rápido, ajudo na marcação, tenho bom drible,
E acho que é isso. Eu falei, bom, gente, conversamos com o Pelé, acabamos de contratar o Pelé. Ele nunca mais falou comigo. Mas eu falei, não, eu preciso dizer isso. Eu falei assim, acabamos de contratar o Pelé. Porque, porra, o cara tá de sacanagem. Valeu, xerife. Valeu, amigo. Muito obrigado. Eu sou teu fã pra caralho. Obrigado. Se inscreve no canal do cara, que o cara melhor Ricardo Rocha entrevistador. 3 e Link tá aí. vai estar comigo, hein? Vou entrevistar ele a próxima. Aí eu choro. Valeu, gente.